Vem comigo para essa sala de aula, nós estamos chegando aqui para mais um Momento EBD. Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Toda semana a gente está batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical. É Escola Bíblica Dominical, lição Betel. Nós estamos chegando na lição de número 9. Qual o tema? Olha, o tema é um tema extremamente atual, que é ordenança para uma vida de santificação. Vamos lá. Eu espero que esteja tudo bem com você, e se você entrou aí e não for inscrito ainda, não deixe de se inscrever, dá o seu like, o seu dislike, compartilha, comenta. Aqui é uma sala de aula, é uma via de mão dupla. Então você pode comentar daí e ensinar do lado de lá, tá bom? Não deixe de deixar o seu comentário. Concorda, discorda, acrescente. Deus abençoe a sua vida. Vem para a aula. Fica com a gente aí até o final. Uma ordenança para uma vida de santificação. Textual. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Qual é a verdade aplicada? A verdade aplicada diz que a santificação é um dos aspectos da salvação que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. É o objetivo da santificação. É a simplificação da santificação. Separação do pecado e volta para Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Falar que sem santificação ninguém verá o Senhor, mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo, e ressaltar a importância de buscar a santificação. 2 Coríntios 7 é o nosso texto de referência, verso 1, 1 Tessalonicenses 4, verso 7 e 1 Tessalonicenses 5, verso 23. São três textos que falam de santificação e, como é de nosso costume, nós não leremos pelo simples fato de nós abreviarmos a nossa aula, que nós aqui é só, no máximo, de 30 a 40 minutos de aula, para poder não ficar muito longo, que é só um acréscimo para somar com aquilo que você já preparou, que o Espírito Santo já te deu. Nunca deixe de orar preparando a sua aula, nunca deixe de orar pelos alunos que irão receber o ensino da parte do Senhor na instrumentalidade da sua vida, tá bom? Vamos lá. Introdução diz assim, buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos, pois sem a santificação não se pode vir a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Hebreus 12, verso 14. O tópico 1, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Substantivo grego, hagiasmos, consagração, purificação, santificação, do verbo hagiazo, santificar, e hagios, santo. Então vamos separar essas palavras. Hagiasmos, consagração, que é uma devoção a Deus, uma purificação. Santificação, hagiazo, santificar, e hagios, que é a palavra para santo. Vamos lá então. Separar das coisas profanas ou consagrar, purificar ou santificar, tornar limpo, santificação, separação do pecado, está sem mistura, sem contaminação, para uso particular exclusivo do Senhor. Então, vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa santificação. O que Deus diz na primeira carta, Pedro, no capítulo 1, vamos entender para a gente não explicarmos esse assunto de maneira errada. Verso 15 de 1 Pedro 1 diz assim: pelo contrário,
segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa ajuda segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é a ordem de Deus para nós? A nossa santificação. Sede santo. O que é ser santo? É ser separado. Então, se você cultiva a ideia de que ninguém é santo, desconstrua essa ideia, porque ela é humana, ela não é bíblica. A bíblica é sede santos. É o convite à santidade. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo? É ser separado para serviço exclusivo de Deus. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Tópico 1. Santidade é padrão de pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Quem rejeita a santificação rejeita o próprio Deus, porque Deus é santo. Levítico 11:14. Levítico é o livro na Bíblia que mais fala de santidade. Sede santo, santificai-vos, sede santo ao Senhor. Há alguma linha teológica, alguns teólogos, que dizem que a palavra santo, santidade, santificai-vos, ela aparece cerca de 87 vezes só no livro de Levíticos, que é uma ordenança de Deus, uma ordem de Deus para que eles se postem de maneira santa pelo exercício da sua função. Então, a santidade abraça o pecador, mas abomina o pecado. Então, é essencial para ter comunhão com Deus a santificação. Quando a gente lê, Josué, capítulo 3, verso 5, diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3, verso 5. Ou seja, era um processo, o ato da conquista da terra, que exigia-se essa santificação. A santificação, essa separação, essa devoção a Deus, atrai, ela manifesta o sobrenatural de Deus, justamente porque Deus é santo. Aquele que se santifica se aproxima, se alinha com Deus. Então, vamos desconstruir a ideia de que não somos santos, porque essa ideia ela é perniciosa, enganosa e nos mantém iludido com uma vida na igreja sem viver a santidade que Deus quer para nós. Vamos lá, 2 diz elementos e meio para a santificação. Elementos e meios para a santificação. A palavra de Deus nos santifica. Então, outro ponto importante é que nós temos, nesse contexto, que nós temos 3 elementos da santificação. Então, nós temos aí a palavra de Deus, que é João 17:17, ela nos santifica pela obediência. Então, a palavra de Deus me santifica pela obediência. Anota aí para você utilizar lá na sua aula. O sangue de Jesus que nos purifica, nos santifica pela fé. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta,
o sangue me santifica pela fé em Jesus. Eu crendo nessa remissão que foi o preço de sangue. E o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e juízo. O Espírito nos ajuda a obedecermos, a aplicarmos a palavra na nossa vida. Vamos ler 1 Coríntios 6, 11, para a gente entender. Anota essas referências aí, porque elas serão úteis na sua sala. 1 Coríntios 6, verso 11, diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse ponto é importantíssimo, porque são os meios de santificação. A palavra me santifica pela obediência, o sangue me santifica pela fé, porque eu creio na remissão, e o Espírito me santifica, me auxiliando na aplicação da palavra na nossa vida. Então, outro ponto importantíssimo da gente poder fazer um grifo aí para levar para a nossa sala de aula. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios e diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Então, vamos entender os dois lados da santificação. Vamos lá. Esse lado e esse lado. Esse lado seria o lado divino. Esse lado, o lado humano. Como seria isso? Quando Deus nos salvou, nos resgatou, Ele nos separou para servirmos a Ele. Isso é a santificação. Esse é o lado divino. E aí, em sequência, fala: sede santos. Aí vem a minha parte de saber o que ouço, de saber o que vejo, de saber com quem ando e de aperfeiçoar a minha santificação. Então nós temos os dois lados da santificação. O de Deus quando nos separa e o nosso, porque Ele manda a gente se separar. O lado divino e o lado humano. A gente encontra uma referência muito boa para isso, que é em Levíticos, capítulo 20, versículos 7 e 8, que diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos e sede santos. O 8 diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então tem o lado humano e o lado divino da santificação. O lado que Deus nos separa e o lado que nós, como separados, não vamos ficar enfiando o nosso pé na lama e sujando as nossas vestes. Então aí vem o senso de não entrar na lama é nosso, de que a gente não venha se sujar, entrar na lama no sentido de se sujar com atos pecaminosos e rompendo a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá. O 2 diz assim: 2. Sede santos, porque eu sou santo. Bom, essa foi uma ordem de Deus. Então, se a gente prega para não ser santo, prega um idealismo para o povo não se santificar, porque se santificar já é algo que está fora de moda. As próprias pessoas, dentro do convívio evangélico, se você se separar para Deus, o próprio povo crente fala de você, aquele povo que não quer buscar, que não quer orar. Se você gosta de oração, eles falam que você só quer saber de orar. Se você fala de estudar a palavra, eles falam que você só quer saber de ler a palavra. Mas não perca o seu foco.
Porque quem está mantendo e cultivando a comunhão com Deus é quem faz essa prática de buscar a Deus. Então busque a Deus, se relacione com Deus. Não critique quem não busca, deixa quem não busca criticar quem busca. Mas você que busca, que está em contato com Deus, não cabe a você ficar criticando quem não busca. Geralmente quem não busca está um pouquinho afastado de Deus, é normal que eles criticam quem busca. Tá bom? Então mantenha o seu foco, busque a Deus, porque a vida cristã se fundamenta em Deus, e o buscar a Deus, isso muda a nossa vida. Então o 2:1 diz que Deus quer um povo santo. Ser santo significa ser semelhante a Deus. Ele cita aqui 1 Pedro 1,15, que nós já lemos. E Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade. Mesmo nós sabendo que não a teremos por completo ou de forma absoluta enquanto aqui vivemos nesta terra, mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe quando nós nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. A motivação do nosso coração, ela é extremamente importante na análise do nosso desejo de sermos santos como aquele que nos chamou para sermos. O 2:2 diz santificação do espírito e da alma, do nosso homem interior. Porque o primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, está aqui o texto. 1 Tessalonicenses 5, 23, que está aqui como referência do texto. E o mesmo Deus do Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o nosso espírito e a nossa alma, da onde começa a santificação? Começa dentro de nós. Começa no nosso espírito, que afeta a nossa alma e chega até o nosso corpo em santidade. Por isso que o nosso corpo deve ser oferecido em santidade. E Paulo fala aos Romanos 12, ofereceis o vosso corpo em sacrifício. Porque Deus, ele quer uma santidade completa, de dentro para fora. Esse é o fundamento do cristianismo, ser santo como aquele que nos chamou. Então vamos praticar essa vida de santidade. Vamos orar a Deus, vamos orar ao Espírito Santo, vamos pedir auxílio para a gente estar praticando essa vida de santidade a Deus. O 2:3 diz, Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível. Olha, a santidade, ela vai sempre nos custar algumas coisas, confortos, prazeres. Sempre ela vai tirar alguma coisa que é do nosso ego, que é da nossa carne, que é dos nossos prazeres. A santidade, ela amputa essas coisas. E muitas das vezes o que faz com que nós não venhamos nos santificar é porque a gente não quer abrir mão de algumas coisas. E aí às vezes chega um e outro e ainda fala, não, isso aí não tem importância, isso aí não tem nada a ver, e a gente acaba ficando com essa ideia abraçada. E essa ideia vai nos prejudicar e nós não iremos conseguir manter a santidade de Deus. Por isso que é importante que a gente mantenha, porque o que Deus quer é uma igreja santa e irrepreensível. Então, a gente precisa gritar pela santidade da igreja. A igreja precisa ser uma igreja separada, uma igreja voltada para Deus. Eu preciso, como parte do corpo de Cristo, e você também. Bom, vamos falar um pouquinho dessa importância da santificação. Por exemplo,
O que Deus exigia do povo de Israel para que ele chegasse em Canaã era ser santo. Então, chegar em Canaã sem ser santo, sem santificação, não teria muito valor. Por isso que, do mesmo modo que Deus pediu a santificação do povo de Israel para chegar em Canaã, Deus pede a nossa santificação também. Por quê? Porque o céu para onde nós iremos é um lugar santo, é um lugar de santo. Então, esse evangelho, onde os prazeres estão acima estão acima da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus, isso é um evangelho nosso, não é o evangelho de Jesus. Então, se eu ensino o evangelho sem santidade, eu ensino o evangelho meu, não o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, queira os homens ou não ouvir, é o evangelho que prega, é a palavra que prega a santidade, a santificação a Deus. Despojais. Ó, esse é um ponto que muitas das vezes as pessoas não querem. É tirar o velho homem. É despojar da velha roupa para poder estar se voltando para Deus. Aí nós temos neste tópico, vamos enfatizar o uso destes dois termos que encontramos na carta de Paulo aos Efésios e Colossenses. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Notemos que em Efésios, entre despojar e se revestir, há o versículo 23 que indica a renovação da mente. John Stott comentou justamente sobre isso. Renoveis, este verbo é um presente do infinitivo em distinção com o tempo do versículo 22 e 24, que são aoristos, que indica que além da rejeição decisiva do velho e a aceitação do novo, implícita na conversão, uma renovação interior, diária e até mesmo contínua do nosso ponto de vista, está envolvida em diária e até mesmo contínua do nosso ponto de vista, está envolvida em ser um cristão. Ser cristão nunca foi uma tarefa fácil. Então a gente precisa entender que uma vez que a gente aceita a Cristo, que a gente abraça o Evangelho e aceitamos ser cristãos, a santidade vai no pacote. A gente não pode sair fora desse ideal, tá bom? Separação dos padrões deste mundo. A gente precisa nos separar dos padrões deste mundo porque os nossos padrões são outros. Nossos padrões são os padrões de Deus. Então a gente não negocia errado, não falcatrua, não engana, não vive na mentira, não vive no engano, porque não convém ao santo. Por que em 2 Reis, capítulo 4, 8 e 9, no verso 8, a mulher de Sunem convida Elias para entrar na casa dela, comer com ela, sentar à mesa com eles, né, com a família, e depois, ela analisando o convívio com Eliseu, ela diz, vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus, que Elias passava constantemente por Sunem. O que fez essa mulher adjetivar Eliseu como um santo homem de Deus? O convívio. Não era o modo porque ele ia ao monte orar. Não era do jeito dele andar. Era justamente o convívio. Ela convivendo com ele, ela percebeu que ele tinha algo de Deus. O seu jeito de falar, o seu jeito de ser, o seu jeito de se comportar conotava alguém que andava com Deus. E ela fala, esse homem é um santo homem de Deus. Que os lábios das outras pessoas possam falar a mesma coisa da gente. Não cabe a gente ficar se autopropagando como pessoas de Deus, pessoas santonas. Cabe às pessoas nos olharem e perceber
que há algo diferente na nossa vida. E a nós cabe buscar tão somente ao único Deus verdadeiro. O 3.3 diz: abster-se dos prazeres carnais e toda espécie de mal. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas abster-se de toda a aparência. Uma coisinha que se aproxima do mal. E de repente a gente achar que não é mal e a gente se aproxima e acaba desembocando no mal. Nem todo embaraço é pecado, mas todo embaraço ele pode desembocar em pecado. Então é melhor evitar os embaraços. Essa é a ideia, abster-se do mal. Na verdade, precisamos não só nos afastar do mal, mas abster-se de toda a aparência do mal e devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã e de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus. Deixa eu ler um texto aqui que ele é muito importante para a gente poder fazer um comentário. Quando a gente lê Tito, a carta de Paulo a Tito, que está em Creta, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós temos dois pontos que eu quero destacar aqui. Linguagem irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Que adversário? Bom, o adversário aqui não é o diabo. O adversário aqui são aqueles que se opõem ao evangelho, que se opõem a você como cristão. O seu padrão de vida vai fazê-lo envergonhar-se de suas atitudes. Então você vai ser um exemplo para ele. Ele vai chegar um momento que ele não vai ter mais como te criticar, porque ele vai passar a respeitá-lo como uma pessoa de Deus. E no 10, nós estamos falando de Tito 2, no verso 10, não furtem, pelo contrário, deem a prova de toda fidelidade, a fim de ornarem. Essa palavra ornarem vem de ornamento, vem de cosmeo no grego, que quer dizer fazer aparecer no mundo a beleza do evangelho. De quem esse papel? De que faz aparecer no mundo a beleza do evangelho, a beleza de Deus, do Deus da palavra. Somos nós. Então esse é o papel nosso. Então se a gente conseguir compreender alguns textos bíblicos, esses textos nos chamam e nos convidam a uma responsabilidade maior para com os nossos compromissos diante de Deus e diante do povo que está vendo Deus em nós por meio das nossas ações. E isso é santificação. Tá bom? Para a gente concluir aqui, diz: o grande fundamento da doutrina da santificação é a verdade revelada acerca de Deus. Deus é santo, fomos chamados por Deus, que é santo, para a santificação, e a vontade de Deus para o seu povo escolhido, para um dia vermos o Senhor. Em um mundo tão corrupto é possível viver em santificação, pois aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para completá-la. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado conosco até o final deste vídeo e que o Espírito Santo te use poderosamente, sobrenaturalmente, quando você estiver lecionando. Que seja a boca de Deus para o povo do Senhor. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.